Bem, pessoal, dando sequência à nossa aula de NR35, agora nós vamos falar sobre dicas de segurança, tá bom? São muito interessantes, algumas delas você deve saber, mas vamos repassar todas elas com relação aos riscos de trabalho em altura. Então, vamos lá. Se o andaime não possuir escada de acesso, não suba. Olha, é muito comum a gente usar o próprio andaime como escada. A gente escala ele pela lateral porque até ele é bem propício, né? A gente olha aquilo ali, dá até vontade de escalar, mas não pode, tá bom? Tem que ter uma escada própria que se usa para andaime. Quando você vai alugar o andaime, você já solicita a escada de acesso, aí você pendura ela certinho na lateral. Então, não pode usar o andaime para poder escalar. Faz uma inspeção visual para dar uma olhada se está tudo ok, se não tem nada danificado. Não leve materiais ao subir no andaime. Às vezes a pessoa já pega a caixa de ferramenta e já sobe o andaime escalando o andaime, às vezes até na escada mesmo, com a caixa de ferramenta. Não pode, tem que içar as ferramentas depois, conforme eu tinha explicado em algumas aulas anteriores. Tem algumas formas de você fazer o içamento da caixa de ferramenta até a parte superior do andaime. Então você coloca uma roldaninha do lado de fora ali, a cordinha. O trabalhador que estiver na parte inferior, ele vai içar a carga para quem está lá em cima, tá bom? Não faça isso. Se você não pode usar o andaime se as plataformas de trabalho não cobrirem todo o nível. Sabe aqueles andames que você monta, aí ele fica faltando uma parte, fica um buraco? Por quê? Isso aí numa hora de desatenção, você pode pisar em falso ali e se machucar. É lógico que você vai estar com o cinto paraquedista, diferente do desenho aí que o rapaz está sem nada, né? Mesmo assim, se você pisar fora, você vai se machucar, tá bom? Plataformas que tiverem com arco, plataforma que já está cedendo, não pode, tem que estar retinha, porque ela tem que ter sido projetada para o peso ali que está sobre a plataforma. Que não esteja amarrado, ou seja, o andaime não está amarrado, ele está solto, ele vai ficar balançando, ele não está ancorado, então o risco é muito maior, porque agora você vai estar em cima do andaime, sem ele estar ancorado, o risco de cair todo mundo junto é muito grande, então ele tem que estar rígido, tá preso, travado. Não suba se ele não tiver amarrado à estrutura, estaiado, tá bom? A partir da terceira seção, ou seja, a partir do terceiro metro, né, a terceira seção, ele tem que estar ancorado em alguma estrutura. Então você tem que arrumar um ponto de ancoragem para poder fazer essa amarração. Outra vez aí, ó, não suba por partes, evitar tormentas, chuvas e ventos fortes, ou seja, não pode trabalhar no andaime exposto à chuva, ventos, que são riscos adicionais. Não suba por outra parte além dos acessos, tá bom? Não escale os andaimes, suba sempre pelas escadas. Se você se sentir fraco, enfermo ou mareado, quando você está com aquela tontura, não está muito bem, não suba, tá bom? Não use drogas ou álcool enquanto realizar trabalhos em altura. Essa droga que fala aqui são remédios, tá? A droga ilícita não pode ser usada nem na hora, nem depois, nem antes, tá bom? Só lembrando aqui, as drogas que está falando aqui é a respeito de remédios. Às vezes a pessoa toma um remédio e o remédio dá uma alteração no sistema nervoso da pessoa, ou dá uma alteração comportamental ou fisiológica, não pode trabalhar quando estiver nessa situação, tá bom? Os calçados de segurança, eles não podem estar escorregadios, ou seja, está molhado, vai subir no andaime, porque ele é liso o andaime, né? Você vai estar preso lá pelo cinto, mas ele pode escorregar. Não salte de uma plataforma de trabalho. Às vezes está um andaime um do lado do outro, aí a pessoa pega e dá aquele pulinho por cima do andaime, de um andaime para o outro. Jamais, tá bom? Não pode fazer isso, até porque tem que estar ancorado o tempo todo, tá bom? Não pode se você sair de um andaime para outro, a não ser que eles estejam conectados e fixados juntos. Se você vê algum componente danificado do andaime, também não faça uso dele, peça para ser substituído ou trocado. Não pode exercer atividades que produzam calor como solda sem tomar precauções necessárias para proteger o andaime. A pessoa está lá mexendo com solda, com alguma coisa muito quente, e aí está danificando a estrutura do andaime e a pessoa não está vendo. Então tem que ter tomado as providências necessárias. Não modificar os andaimes, porque o andaime ele é projetado para suportar uma determinada carga, ele é calculado, tá bom? Calculado, a estrutura dele é calculada para ser montada daquela forma. Se a pessoa às vezes tem uma ideia, às vezes a pessoa é muito proativa, né? Ela tem uma ideia de fazer algo no andaime que vai melhorar, não pode, tá bom? Por quê? Porque para isso tem que ter projeto, tem que ter um engenheiro mecânico para poder recolher uma RT, tem que fazer um cálculo sobre
como isso vai alterar a estrutura, vai alterar a carga suportável, uma série de situações. Então não pode ir lá e fazer modificações no andaime. Não pode ser utilizado também para levantar carga, tá bom? A não ser que ele seja projetado para isso. O que isso quer dizer? Tem andames específicos que eles são montados e aí é colocado um sistema de, é, de içamento motorizado, eles são próprios para isso. O andaime comum não é próprio para isso, para poder levantar carga, então não pode. Não tente estender a altura trabalhando sobre pranchões, escadas, etc. Às vezes acabou o andaime, acabou as peças de andaime e o ponto de trabalho está um pouco mais acima. Vou colocar uma escada. Não pode. Escada sobre andaime é proibido. Você não pode colocar nada sobre o andaime que possa estender a altura de alcance, tá bom? Se você precisa trabalhar 5 metros, tem que colocar ali os 5 metros ou 6, dependendo da forma de trabalho, para você poder você ter a parte da proteção nas laterais, tá bom? Cruzar de um andaime para outro, não pode, a menos que você tenha esse equipamento próprio de andaime, tá bom? Tem algumas plataformas que são utilizadas, elas encaixam no andaime e elas são projetadas para isso. Não pode você pegar 2 andames, colocar uma madeira lá e fazer uma ponte, não pode, tá? Igual eu falei, tem que ter o cálculo específico, alguém tem que ser responsável por esse projeto, porque se der algum problema, depois a gente tem como identificar onde foi o erro, porque precisa ter ponto de ancoragem, a pessoa poder atravessar com segurança, tá ok? Sobrecarregando a carga, excedendo a capacidade. Tem que verificar a capacidade da plataforma e do andaime antes de colocar material em cima. Tá bom? Vai colocar um material de 10 toneladas, o andaime foi projetado para 1000 quilos lá. Vai cair tudo para baixo, tá bom? Sobrecarregar a plataforma de trabalho com a carga uniforme. Independente se carga uniforme ou, ou pontual, não pode exceder o peso máximo, tá? Aí tem duas situações, o peso que o andaime suporta e a plataforma que você está usando lá em cima, tá bom? Onde você vai colocar a plataforma lá em cima do andaime, ela tem um peso máximo suportável. Isso aí, quando você vai alugar um andaime, a empresa que vai fornecer o andaime, ela mesma já te dá essa informação, é só você perguntar. Não exercer quando esse andaime ele estiver próximo a linhas aéreas, linhas elétricas aéreas. Lembra que eu falei a respeito dos cabeamentos elétricos aéreos? Eles estão sem isolação em sua grande maioria, porque eles usam uma possibilidade que a norma oferece, que é o isolamento por colocação fora de alcance. Então ele está sem isolação. Então, se você for usar um andaime próximo à rede elétrica, não pode, não suba no andaime que estiver próximo, tá bom? Aí sobrecarregando a plataforma, mesma coisa. Sobre as pontes, mesma coisa. Colocação de rodapé, o andaime, lá no último ponto, lá em cima, onde vai ter o trabalho, tem que ser instalado um rodapé. É uma lateralzinha baixa que você coloca em toda a volta, porque às vezes no decorrer do trabalho tem alguma ferramenta ali na base do andaime, você bate o pé, se não tiver o rodapé, ele vai ser arremessado para baixo. Aí quem estiver lá embaixo vai sofrer então um acidente por conta disso. Então tem que colocar o rodapé no andaime. As rolantes enquanto estiver em movimento. Os rodízios do andaime, eles devem ficar travados. Você não pode subir no andaime antes deles estarem travados, tá bom? O risco é muito grande dele se mover e aí a pessoa perder o equilíbrio lá em cima lá e se machucar, ficar pendurada. Tá bom? Não acumule ferramentas ou material em cima da plataforma. Leva só o que vai usar. Tá bom? Leva assim no sentido, quer dizer, só permita chegar lá em cima material que você for usar. Não começa a montar lá uma oficina lá em cima, porque a chance de você se machucar ou de derrubar alguma coisa é muito grande. Tá ok? Então essa aula de dicas de segurança, responda o questionário e as dúvidas todos disponíveis no chat ou no fórum. Muito obrigado.